Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Eu sou o PP e eu queria refletir um pouco com você de como a graça pode te ajudar a ser um cristão melhor. E eu quero te motivar a fazer isso, né? E eu vou te falar aí no decorrer desse vídeo de como, né? E às vezes a gente se pergunta como que a gente pode, né, aperfeiçoar e ter uma vida de fé mais prática, mais segura, né, mais distante do pecado, mais próximo de Deus. E o que nós temos que perceber é o papel que a graça exerce de maneira muito positiva na nossa vida. Eu queria diferenciar, para a gente começar, dois conceitos. E o conceito de graça e de misericórdia. São dois conceitos diferentes, né? Pensa que misericórdia é se a pessoa comete um crime, né? A gente tem uma parábola na Bíblia, né, do devedor, por exemplo. Uma pessoa tem uma dívida e tem uma dívida com determinada pessoa comigo, por exemplo, e eu chego lá e falo: meu amigo, você não precisa me pagar mais, tá bom? Tá perdoada a sua dívida. Eu não tô precisando de dinheiro agora. É um valor que às vezes não vai agregar tanto na minha vida. Você tá perdoada a sua dívida, tá? Vá e não peques mais, né? Vamos supor que isso aconteça, né? Não é nenhum banco, nenhuma instituição que a gente conhece, né? Porque essas não costumam perdoar nada. Mas vamos supor que isso aconteça. Isso é um ato da minha parte de misericórdia, porque aquilo que a pessoa devia e aquilo que eu devia executar contra ela, que é essa dívida que ela está me devendo, e às vezes está me devendo há muito tempo, eu precisaria executar essa dívida. Quando a gente avalia, né, a gente vê que isso que ocorreu foi um ato de misericórdia e não um ato de graça. Tá? Porque o que é um ato de graça? Um ato de graça é uma pessoa, por exemplo, um amigo próximo, e às vezes eu sei que ele está passando, né, uma situação, né, ou às vezes não, às vezes eu sei que é uma pessoa que eu gosto muito e eu sei que ele tá tranquilo, né? E às vezes ele queria alguma coisa e não deu prioridade para isso, não vai comprar. Aí eu chego lá e falo: fulano, ó, comprei isso aqui para você, eu tô esse dinheiro e eu sei que para você vai ser importante e tal, e para mim não vai fazer tanta falta. Então o ato que eu fiz para ele não foi um ato de misericórdia, eu não perdoei nada, né? O que eu fiz para ele foi um ato de graça, ou seja, algo que ele não merecia, ou não fez nada para merecer aquilo, eu dou aquilo para ele, livremente, sem que ele me dê nada em troca. Isso é graça. E pensando nas coisas espirituais, né? Quando a gente está falando de misericórdia, a gente fala muito que Deus é misericordioso. E por quê? Porque nós estávamos em dívida com Deus. Muitas vezes pode ser o seu caso de estar em dívida com Deus ainda. Por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Nós nascemos com essa natureza pecaminosa. E isso é um problema para nós. Por quê? Porque isso nos coloca em dívida com Deus. A gente tem na palavra que o salário do pecado é a morte. Então Deus, como colocou como consequência lá no jardim, disse que o homem, se ele pecasse, ou se ele comesse do fruto, propriamente dizendo, né, ele morreria. Ele não creu nisso, comeu o fruto. E como herança, todos nós nascemos com essa herança. Como herança, nós nascemos com essa herança. Como consequência, a gente tem essa herança de pecado, que é uma herança na nossa vida, que a gente carrega desde que a gente nasceu. Isso nos coloca como devedores diante de Deus. Todos nós, toda a humanidade. A gente tem lá Paulo falando, né, em Romanos, né, no capítulo 3 a 5, respondo muito bem isso, mas de que todo mundo pecou. E ninguém está fora dessa conta. Todo mundo é devedor com relação a Deus. E quando a gente tem Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo, e quando o castigo de Deus recai sobre Jesus, o castigo que está sobre nós, e quando Deus não deixa deixa de executar essa dívida, que é a dívida do nosso pecado, ou melhor, ele executa essa dívida em Jesus e não em nós, isso é um ato de misericórdia, porque Deus não nos tratou conforme os nossos pecados. Deus não nos tratou conforme as nossas iniquidades. Ele nos tratou de forma melhor. Então Deus fez isso conosco. E a graça, nesse caso? A graça é o quê? A graça seria que, além de não nos dar o que era merecido, Deus nos deu a possibilidade de sermos feitos seus filhos, de nos transformar, de nos dar uma nova vida, de nos incluir no seu reino de amor. E isso é graça, muita graça de Deus sobre a nossa vida. E a gente precisa reconhecer isso, porque isso é importante, isso é relevante. Por quê? Porque a graça de Deus, ela se manifesta então dessas duas formas, né? Ela é uma graça de Deus que se manifesta salvadora. Por quê? Principalmente porque esse ato de salvação não partiu de nós. Esse ato de salvação partiu diretamente de Deus.
E partindo diretamente de Deus, esse ato de salvação, ele é um ato de graça, e é uma graça que ela se manifesta de forma salvadora, que vem em nossa direção de forma salvadora, porque nos inclui nesse reino de amor, né? E é isso que esse texto está falando. A graça de Deus se manifestou salvadora, né, de todos os homens. Eu li Tito 2, tá? 11, 12 aqui. Mas a graça não faz só isso. A graça ela é salvadora, mas ela é mais que isso. Porque a graça ela tem mais dois papéis, segundo a gente leu aqui. Ela tem um papel aqui de nos instruir a renunciar à impiedade e os desejos mundanos e também a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Ou seja, é a graça de Deus, esse favor imerecido de Deus. É isso que nos faz renunciar ao pecado, aos desejos mundanos e, pelo contrário, viver de maneira justa, sensata e piedosa nessa era presente. Quem faz isso é a graça de Deus que opera em nós. E é maravilhoso isso, que tanto o ato aí de salvação quanto o ato de transformação, né, ou de salvação, de justificação, e esse ato agora de santificação, que é esse ato de a gente não só se afastar do pecado, mas se mover em fé e na nossa caminhada de fé em direção a sermos mais parecidos com Jesus. Tudo isso é um ato que não parte propriamente de nós. É um ato que é da graça de Deus e muitas vezes a gente está enroscado aí em pecados, a gente está enroscado em situações, a gente tem uma vida que não condiz ali com a vocação que nós temos como discípulos de Jesus, como cristãos, ou, né, se essa graça não se manifestou salvadora, entenda que isso não é para você, mas se a graça já se mostrou salvadora na sua vida, o que tem que estar acontecendo é justamente isso, você deixar para trás essa vida de impiedade, essa vida de pecado, você correr atrás de uma vida aí de justificação, de uma nova vida em Cristo Jesus. Tá, beleza. Mas o que é o nosso papel dentro de tudo isso, né? E muitas vezes a gente acostumou, né, a chamar esses atos que a gente chama de atos de piedade, né, então, ou como a gente costuma chamar de disciplinas espirituais. Estou falando de oração, estou falando de leitura da palavra, de comunhão com a igreja, até de evangelismo, né? E a gente normalmente tem, né, isso aí como disciplinas espirituais, coisas que eu preciso fazer porque eu estou numa vida de fé e eu preciso fazer essas coisas. Mas o que você precisa entender, né, e é muito interessante porque essa denominação já foi muito comum, é de que tudo isso é chamado como meio de graça, né? Pelos puritanos, por exemplo, chamavam essas questões de meios de graça. Então, o que nós, cristãos, devemos fazer, sendo que a graça de Deus nos transforma dessa forma? Cabe a nós, então, nós buscarmos os meios de graça, buscarmos a oração, buscarmos a leitura da palavra, buscarmos a comunhão com os irmãos, com a igreja, a adoração coletiva, a oração coletiva, a meditação na palavra, nas escrituras, o entendimento e o aprofundamento nas escrituras, uma vida constante de oração, tudo isso. Por quê? Porque eu quero ter uma vida religiosa, eu quero ser uma pessoa ter um aspecto religioso, eu quero postar isso no Instagram. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso porque esses são pontos de contato da graça de Deus com a nossa vida. E é a graça que vai nos transformar. Mas eu preciso buscar os meios com que a graça tem esse contato na minha vida. Então, o que eu preciso fazer? Você precisa orar mais, precisa ler mais a palavra, ter mais comunhão com a igreja. E essas têm que ser as suas prioridades. Por quê? Se essas forem as suas prioridades e a graça de Deus for abundante na sua vida, você vai viver como consequência dessas questões aqui. Tá bom? Fica aqui o meu abraço e a minha mensagem da minha casa para a sua. Tá bom? Um abraço.